No dia 3 de maio de 2013, Ana Carolina Lopes decidiu que colocaria o seu planejamento de quase um ano em prática. Na pauta estaria tirar a vida de seus pais adotivos de maneira sádica e horrorosa. Encorajada pela presença de seus cúmplices, José Alberto Garrida Batista, seria o namorado, e Mauro Alexis Gomes Amarron, Ana simula que estaria cozinhando e chama da cozinha sua mãe Albertina. Mãe, não acho os ingredientes. O desfecho dessa trama é sem dúvidas uma conclusão que deixaria qualquer pessoa sensata com aquele gostinho amargo na boca, sabe? Bom dia para quem ainda não almoçou. Eu sou o Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Narrativa no Ar. Vamos falar hoje sobre um caso que é muito parecido com um certo caso aqui brasileiro que a gente tem aqui nas nossas terras tupiniquins, né? Mas ele aconteceu lá no México, mais necessariamente em Chihuahua. Peço de antemão que se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e também deixe um gostei para que essa engrenagem se movimente aqui pela ferramenta do YouTube, né? E o canal seja apresentado aí para mais pessoas. Tem muita enrolação, bora aí para essa pauta que ela tá bem complexa, né? Me deixou aí com dúvidas a respeito do desfecho, mas pro final vocês vão entender. Ana Carolina nasceu em fevereiro de 1996 e, embora não se tenha um local exato, né, de onde ela nasceu, a trama ela se passa toda no México. Ainda muito jovem, Ana foi entregue para adoção, pois a sua mãe biológica desencarnou, né, após o parto, e o seu pai, na época, estava em condições de rua e não conseguiu emprego. Foi nesse cenário que o casal Efraim Lopes Tarango, de mais ou menos 65 anos, e Albertina Henriques Ortegon, de 45 anos, as fontes elas variam muito em questão da idade, né? Acolheram a garota em Chihuahua, né? Eles adotaram ela lá, cidade onde eles viviam. Ana teria aí, na época da adoção, 1 aninho de idade, então ela cresceu em volta a essa família adotiva da sua tenridade. O casal já tinha uma bagagem familiar muito grande, pois Ana seria a 7ª filha. Os 6 filhos anteriores de Efraim eram de outro casamento, já eram maiores de idade quando Ana foi adotada. Junto à idade avançada do casal, isso fez com que Ana não se sentisse como parte da família, né, à medida que ela crescia. Para ela, segundo as palavras dela mesma, meus meios-irmãos eram pessoas estúpidas que só procuravam os pais para pegar dinheiro. Efraim era um homem muito bem sucedido, financeiramente falando. Ele era dono de vários estabelecimentos na cidade, tanto em Chihuahua, né? Como também ele tinha alguns estabelecimentos alugados no Texas, nos Estados Unidos. Ele tinha ali em seu nome como empresário bares e lojas de bebidas. Eu acredito que seja aquelas lojas de licor, que é algo mais caricato ali dos Estados Unidos. Acredito que no México também. Esse fato deu para Ana Carolina uma vida muito confortável. A bem da verdade, familiares e pessoas próximas declaravam a garota como uma pessoa mimada e paparicada pelos pais adotivos. Efraim e Albertina davam a ela presentes constantes e também jantares caros, né, viagens e todo o capricho que uma filha poderia ter naquele meio. Ela chamava Efraim de padrasto e nunca de pai, e pouco que convivia entre os familiares, ela tinha um convívio maior com os netos dos pais adotivos, né, que tinham uma idade ali aproximada dela, entre 14 e 17 anos. Em vários momentos, Ana Carolina arrumava discussões sem sentido com os pais, e quando não saía vitoriosa dessas brigas verbais, é dito que ela descontava a frustração maltratando o cachorro da família, né, um cachorrinho âmbar. Só que ainda assim, sua babá disse em entrevistas que a garota era uma pessoa
normal, doce e meiga. Eu vejo isso como duas facetas da mesma moeda. Essa rebeldia fez com que Efraim desse a ela uma lição bem rigorosa, bem punitiva. O pai a mandou por um período para um internato nos Estados Unidos, né? Mas antes disso, antes dela ingressar no internato, Ana fez uma viagem, aparentemente, até onde eu entendi, com a babá em Veneza. E a época, ficar de castigo era ir 15 minutinhos de joelho atrás da porta pensando, né? Já na escola, Ana era descrita como uma aluna introspectiva. Na realidade, não tem muito nas fontes sobre amizades escolares dela. E o que mais se fala é que ela sofria bullying na escola, sendo chamada pelas pessoas, né, pelos coleguinhas, entre aspas, né, de Anitta a órfã. Ela detestava o apelido dado pelos outros alunos. Isso fazia com que ela se deslocasse ainda mais dos outros alunos, né, porque ela não gostava dessa forma que os outros ali tratavam ela, né? É aquela coisa, quanto mais você dá importância para um apelido, para um bullying verbal, né? Mais as pessoas aplicam aquilo em cima de você. Só que por algum motivo, cuja lógica existia apenas nos pensamentos dela, Ana desenvolveu um certo rancor por Efraim e Albertina, por causa desses acontecimentos escolares. Na cabeça dela, os pais e somente eles eram culpados por toda essa situação desagradável. Em determinado momento ali, por volta dos seus 16 anos de idade, Ana conhece a José Alberto Grajeda Batista, de 18 anos. E logo os jovens começam a namorar. Mas elas não aprovavam o namoro do casal, já que Ana deixava de ir para as aulas de natação para ficar com José. Efraim e Albertina até proibiram o jovem a frequentar a casa da família. Só que isso não impediu a Ana de continuar com o relacionamento e começasse a tramitar na sua mente uma maneira de se sentir livre de toda essa amarra, né, de toda a angústia que ela sentia e consequentemente dos pais. Ana começou então a se queixar com José sobre o seu convívio com Efraim e Albertina. Ela dizia que Efraim a abusava, tanto psicologicamente como de maneira íntima. Segundo ela, surras e pressão psicológica eram uma constante desde os 10 anos de idade da garota. E que sua mãe sabia de todo o processo que Efraim fazia, né? Mas ela era conivente por ter medo dele, pois ela dizia que Efraim bebia muito, era uma pessoa muito violenta, né, tinha muita raiva incubada e, a bem da verdade, não se tem muito a respeito da biografia dos pais adotivos da pais, né, pai é quem cria, não se tem muito sobre a biografia dos pais da Ana Carolina Lopes a respeito disso, só o que temos é o que ela fala e eles não estão mais vivos para poder se defender. Ana tinha um certo interesse pela herança e teria acesso caso os pais deixassem de existir. Acredito que parte da herança, né, por 7 filhos, a herança toda não ia ficar com ela não. Só que assim, sendo assim, essa semente foi plantada na cabeça de José e Ana regou, plantando essas ideias na mente do rapaz, até que o namorado se dispôs, né, vestiu ali a capa da coragem e perguntou para ela: "Você quer que eu o silencie?" Nesse momento, o destino de Efraim e Albertina fora selado e todo o trâmite foi ganhando forma, né? Foi se moldando. Então o jovem casal inclui no plano Mauro Gomes Zamarron, amigo de José, fechando assim a tríade da ganância, cobiça e crueldade. Aqui a gente tem um breve salto no tempo e Ana já tinha aí os seus 17 anos na época dos fatos. Era 3 de maio de 2013, quando ela resolveu colocar o seu plano em ação. Ana espera o pai sair para jogar sinuca e aproveita a ausência da empregada e estaria de folga naquela sexta-feira, assim como todas as outras. Ela esconde os cúmplices dentro de casa, liga a TV no volume máximo e chama a mãe na cozinha, fingindo estar preparando uma refeição. Albertina vai ajudar e é surpreendida por Mauro, que a estrangula com um fio de telefone. Cada um então pega uma seringa com veneno de rato e água sanitária e aplicam em Albertina, que na época tinha por volta de 68 anos de idade. Eles então escondem o corpo e esperam a chegada de Efraim, e volta para casa mais no final da tarde. Assim que o pai entra na casa, Ana faz o mesmo processo de chamá-lo na cozinha e José o esgana com um fio. Efraim é acorrentado pelo pescoço ao pé da mesa, pois segundo José,
caso ele acordasse e não conseguisse se mexer. As seringas então foram usadas na jugular do pai. Depois de todo o ato, os 3 se limparam com água sanitária, roubaram cerca de 20 mil pesos da casa, que na época seriam em torno de 5.700 reais, e foram jantar cachorro quente. Mais tarde, ao voltar, eles se embebedaram e tiveram uma noite descontraída de bate-papo, conversando como se nada tivesse acontecido. Os 3 dormiram na casa e ainda pela madrugada limparam todo o local, embrulharam as vítimas em sacos de lixo e os colocaram em uma van. Os 3 se dirigiram então até o periférico Lombardo Toledano, em Chihuahua. No caminho, eles pararam em um posto e compraram 13 litros de gasolina, seguindo depois para um descampado perto de um parque aquático. Os pais encarnados foram postos ao chão e embanhados em gasolina, e o resto você já consegue imaginar o que aconteceu. Logo depois, eles dirigiram até outro local, em Ciudad Juárez, onde queimaram a van. Posteriormente, eles voltaram para a área nobre de Chihuahua. O casal deixou o Mauro em casa e foram às compras em uma joalheria. Os 2 experimentaram alianças de noivado. José comprou um relógio de luxo e posteriormente eles foram a um restaurante chique. Mas no fim da noite, o casal participou de uma festa de 15 anos onde José trabalharia de garçom, né? E Ana ficaria ali em torno, aproveitando a festa. No dia seguinte, Ana liga para uma tia, alegando que não sabia aonde os pais estavam desde o dia anterior ao que tudo aconteceu, e posteriormente ela denuncia o desaparecimento dos 2 para a polícia. Paralelo aos luxos que Ana e José se deram após o crime, a polícia encontrou 2 corpos carbonizados, ainda sem identificação, junto a um muro de concreto enegrecido pelo fogo. Os pés e as mãos estavam amarrados para trás, e isso deixou evidente que as vítimas nem sequer puderam se defender. A bem da verdade, os policiais determinaram que eles não esperavam que fossem atacados. Segundo o David Ochoa, perito criminal encarregado do caso, eles estavam num ambiente de confiança quando foram mortos. De acordo com a perícia, pelo desgaste dos dentes, fora determinado que as vítimas já eram idosas. O homem, cerca de 88 anos, e a mulher, por volta dos 60. Graças ao número de série de uma prótese que Albertina tinha em seu quadril, policiais conseguiram chegar à sua identidade e a de Efren, que agora foram declarados como mortos, não mais desaparecidos. Em menos de 24 horas após a descoberta, os policiais chegaram até o casal e foram interrogados separadamente. Ana seguiu com seu papinho durante 2 entrevistas consecutivas com os policiais, de que não sabia onde os pais estavam e que estava muito preocupada com o desaparecimento deles. Porém, o José Alberto ele não portou a mesma frieza que a namorada e teve um colapso nervoso durante o interrogatório, dizendo aos investigadores: "Não aguento mais, eu preciso de um psicólogo." Com isso, a casa caiu para os 3 assassinos juvenis, né? Juvenis não, que os outros 2 já eram maior de idade. E Ana Carolina, seu namorado José Alberto e o amigo Mauro Zamarron foram presos e condenados. No depoimento, a psicopata adolescente, como ficou conhecida pela mídia, já que não se poderia utilizar o nome dela, afirma: "Eu só queria amor, e eles compravam tudo com dinheiro. Nunca demonstravam seu carinho com humildade. Ninguém entenderá o que eu suportei durante muitos anos." Ana ainda pondera que seu pai a tratava com surras, broncas, pressões psicológicas, humilhações e abusos íntimos constantes, embora não seja isso que tenha ficado claro em toda a narrativa descrita desde o começo, né? A pessoa ela é tratada sempre com o bom e o melhor em volta. Após um castigo, antes de um castigo, ela ganhou uma viagem para Veneza com tudo pago, independente, sozinha, só ela ali e a babá, né? A babá, quando ela tinha ali seus 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade, mais ou menos. De novo, não tem como dizer, né? Até porque não se tem um histórico familiar dos pais, mas ao que tudo indica, não. E os pais também não estão aqui mais para se defender, como eu disse anteriormente. No julgamento, os promotores alertaram que Ana não demonstrou nenhum remorso pelo que fez. Seu arrependimento só veio à tona, pois segundo ela mesma, não poderia mais se casar com José. Ana se lamentou pela pena de José Alberto e Mauro Zamarron, que foram condenados a 37 anos de prisão. "Eu fiquei em choque. Não assimilei nada.
e não acreditei no que tinha acontecido. Não chorei, respondi tudo com calma, sem me chatear. A juíza me falou coisas muito feias. Disse ela que eu não era normal ou sociável e era uma psicopata, porque ela nunca me viu chorar. Acontece que fiquei em choque, não assimilei nada e não acreditei no que tinha acontecido. Ana Carolina foi condenada a apenas 14 anos e 6 meses de prisão, sendo encaminhada para um centro especializado de reinserção social de adolescentes infratores em Chihuahua. Durante a reclusão, ela teve uma aproximação com o pai biológico, que ia a visitar regularmente e a dava apoio moral. De acordo com especialistas, Ana Carolina seria uma psicopata de nível 9 com relação aos relatórios do FBI, possuindo transtorno de personalidade antissocial por procuração. Dando um breve resumo, enxugada na informação, ela seria uma predadora social, só que sem a capacidade física de realizar um ato criminoso, tendo que manipular terceiros à sua volta para concluir os atos que ela deseja que sejam concluídos. Contudo, ela teve uma reclusão exemplar em seus anos de Cersei, concluindo o ensino médio e até mesmo estagiando em algum cargo ali na instituição. Isso já seria uma pena bem branda, né? A bem da verdade. Se o caso não terminasse de uma maneira um tanto quanto insalubre. Em 2016, uma nova lei nacional no sistema de justiça integral do adolescente estabeleceu que a pena máxima para jovens infratores deveria ser reduzida para entre 3 a 5 anos de reclusão. Sendo assim, os advogados de Ana apresentaram um recurso judicial e ela foi solta após 5 anos de instituição. Na data da gravação desse episódio, Ana Carolina Lopes Henriques tem por volta de seus 29 anos de idade. Muito provável que ela tenha recebido uma nova identidade, né? E é porque ela sumiu no mundo, ninguém mais sabe onde ela tá. Hoje em dia ela pode ser a namorada de alguém, a amiga próxima de alguma pessoa ou até mesmo uma sua vizinha, né? Uma coisa que eu acho muito triste nesse caso é a falta de informação e a incongruência nas informações, no pouco que se tem no que diz respeito aos pais. Eu sinto que não foi puxado pelos meios de comunicação um pouco da vida de cada um, né? A gente tem um foco primordial na Ana e nada sobre o Efraim, nada sobre a Albertina. A guria, ela possivelmente, né, supostamente já teria essa centelha de maldade crescendo dentro dela, porque, de novo, pai é quem cria. Pai e mãe é aquele que dá toda a assistência que uma criança precisa para poder se tornar uma pessoa lá fora na sociedade. Foi mimada, sim. Foi maltratada, não sei, não sabemos. Supostamente sim, de acordo com as palavras dela. E por conta da ganância, por conta como é que eu posso dizer? Da fanfic que ela criou na mente dela, né? Que os pais eram culpados por todo o problema que ela passava na escola, na atitude dela sobre a introspecção dela no meio familiar, né? Na cabecinha dela, pais eram culpados de tudo e ela foi atrás da resolução da pior forma possível. Eu acredito que se você não está satisfeito com o ambiente no qual você se encontra hoje, você não vai ceifar a vida de ninguém assim, como se a vida dela não fosse nada comparada à sua. Simplesmente faz as suas trouxas e vai viver sua vida, começar do zero, e eu acho que era isso que ela não queria perder, né? A conformidade não, o conforto que ela tinha sentada em cima da paparicagem dos pais, né? Não tô colocando a culpa nos pais de forma nenhuma. E eu acho que é isso, né? Eu vou deixar aí palavras-chave das fontes da onde eu tirei toda essa narrativa na descrição ou no comentário fixado. Eu não sei se eu posso colocar link de sites externos aqui no YouTube, mas eu vou deixar ali bem bonitinho, bem mastigadinho. Vou deixar também aqui na descrição alguns links de livros, né? Sobre casos criminais da Amazon. Tenho aqui na minha mão o Lady Killers da Darkside. E futuramente eu trarei alguns casos que tem nele pra gente poder fazer um review, debater, discutir de forma saudável e amistosa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do coração. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo qual caso você quer trazer aqui pra gente documentar, debater, discutir. Fiquem todos com a paz de sucesso e a gente se vê em breve.